Capítulos de Levítico detalham as responsabilidades dos sacerdotes, as leis sobre alimentos puros e impuros, e as regras de purificação após o parto. Abaixo, preparei um resumo estruturado dos pontos principais de cada capítulo. Levítico 10. O fogo estranho e a conduta sacerdotal. Este capítulo começa com um evento trágico envolvendo Nadab e Abiú, filhos de Arão, e estabelece regras rígidas para quem serve no santuário. O pecado de Nadab e Abiú. Eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor, algo que não havia sido ordenado. Como consequência, fogo saiu da presença de Deus e os consumiu. A santidade de Deus. Moisés explica que Deus deve ser santificado por aqueles que se aproximam dele. Arão e seus outros filhos, Eleazar e Itamar, foram proibidos de prantear publicamente para não interromper o serviço sagrado. Proibição de álcool. Deus ordena que os sacerdotes não bebam vinho ou bebida forte ao entrar na tenda do encontro, para que possam distinguir entre o sagrado e o profano, o impuro e o puro. Instruções sobre as ofertas. Moisés reforça como as partes das ofertas que cabiam aos sacerdotes deveriam ser comidas em lugar santo. Levítico 11. Leis dietéticas, animais limpos e imundos. Deus instrui Moisés e Arão sobre quais seres vivos os israelitas poderiam comer. O objetivo era separar Israel das outras nações através da dieta. Critérios de pureza. Categoria. Critério para ser limpo. Pode comer. Exemplos de impuros. Não comer. Animais terrestres. Ter unhas fendidas, casco dividido e ruminar. Camelo, coelho, porco. Seres aquáticos. Possuir barbatanas e escamas. Mariscos. Camarão, tubarão, aves. Lista específica de aves proibidas, geralmente aves de rapina ou carniceiras. Águia, urubu, coruja, morcego. Insetos. Apenas os que saltam, como gafanhotos. Insetos que rastejam. O propósito. Santos sereis porque eu sou santo. Levítico 11:45 da manhã. A higiene espiritual estava conectada à obediência física. Levítico 12. A purificação após o parto. Este capítulo trata da impureza ritual, não moral, associada ao nascimento de filhos. Nascimento de um menino. A mulher ficava cerimonialmente impura por 7 dias. No 8º dia, o menino deveria ser circuncidado. Ela então esperava mais 33 dias para sua purificação total. Total, 40 dias. Nascimento de uma menina. A mulher ficava impura por 14 dias e esperava mais 66 dias para a purificação total. Total, 80 dias. O sacrifício de purificação. Ao fim do período, a mulher deveria levar ao sacerdote um cordeiro para holocausto e um pombinho, ou rolinha, como oferta pelo pecado. Provisão para os pobres. Se a mulher não tivesse recursos para um cordeiro, poderia oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Curiosidade. Esta foi a oferta feita por Maria, mãe de Jesus, indicando a condição humilde de sua família. Lucas 2:24 da manhã. Olá, MTH 25-2026. Gostaria. Seguindo a sequência do Código Levítico, MTH 25-2026, entramos em uma parte densa que lida com a saúde pública e a pureza ritual. Estes capítulos focam no diagnóstico de doenças de pele, na purificação de casas e no controle de fluxos biológicos. Aqui está o resumo dos capítulos 13, 14 e 15. Levítico 13. O diagnóstico da lepra, de Saraate. Este capítulo funciona como um manual médico para os sacerdotes. A palavra traduzida como lepra no hebraico antigo abrangia várias condições, de infecções de pele a mofo em roupas. O papel do sacerdote, ele não agia como médico para curar, mas como um inspetor de saúde para declarar se alguém estava puro ou impuro. Critérios de inspeção. O sacerdote observava se o pelo na mancha tinha ficado branco ou se a ferida era mais profunda que a pele. Quarentena. Se houvesse dúvida, a pessoa era isolada por 7 dias e reexaminada. Se a mancha não se espalhasse, era considerada apenas uma inflamação. O estigma da impureza. Se confirmado como impuro, o indivíduo deveria rasgar suas roupas, deixar o cabelo despenteado, cobrir o rosto e gritar: asterisco impuro. Impuro, vivendo fora do acampamento. Lepers em roupas.
O capítulo também detalha como identificar fungos ou mofo em tecidos de lã, linho ou couro. Se o mofo persistisse após a lavagem, a roupa deveria ser queimada. Levítico 14. O ritual de purificação e a lepra em casas. Quando alguém era curado da doença, não podia simplesmente voltar. Era necessário um ritual complexo para reintegrá-lo à comunidade. O ritual dos 2 pássaros. Usavam-se 2 pássaros puros, madeira de cedro, lã carmesim e isopo. Um pássaro era sacrificado, e o outro, molhado no sangue do primeiro, era solto no campo, simbolizando a liberdade do ex-leproso. A oferta dos pobres. Assim como no capítulo 12, Deus abriu uma exceção. Quem não tivesse recursos para oferecer cordeiros poderia oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Casas contaminadas. O capítulo descreve manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes das casas, provavelmente infiltração ou mofo severo. Se a limpeza não resolvesse, as pedras afetadas eram removidas. Em casos persistentes, a casa inteira era demolida para proteger a saúde de todos. Levítico 15. Fluxos e higiene corporal. Este capítulo trata de secreções naturais ou anormais do corpo humano, tanto de homens quanto de mulheres. Fluxos masculinos. Trata de doenças venéreas ou emissões seminais. Tudo o que o homem tocasse ou onde sentasse tornava-se impuro. A purificação envolvia banhos e lavagem de roupas. Fluxos femininos. Por ciclo menstrual. Considerado uma impureza ritual de 7 dias. Hemorragias. Fluxos anômalos que durassem mais tempo exigiam sacrifícios de purificação após a cessação do problema. O conceito de santo. O objetivo era evitar que a impureza biológica contaminasse o tabernáculo. A higiene era vista como uma extensão da reverência a Deus. Resumo visual das categorias de impureza. Capítulo. Foco principal. Elemento de purificação. 13. Diagnóstico e isolamento. Exame sacerdotal e quarentena. 14. Restauração comunitária. Sangue, água, isopo e aves. 15. Higiene íntima. Banho, mikvá e lavagem de roupas. Estes capítulos mostram uma preocupação avançada com o contágio e a limpeza para a época. Gostaria que eu detalhasse algum desses rituais específicos, ou passamos para o capítulo 16 que fala sobre o dia do expiação, Yom Kippur. Estes capítulos representam o coração do livro de Levítico, MTH 25-2026. Eles mudam o foco da limpeza física, doenças e alimentos, para a santidade espiritual e ética. Aqui está o resumo estruturado de Levítico 16 a 19. Levítico 16. O dia do expiação, Yom Kippur. Este é o capítulo mais sagrado do calendário judaico. Ele descreve o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. O ritual de Arão. Antes de entrar, Arão precisava se banhar e vestir roupas de linho branco, simbolizando pureza, sacrificando um novilho por seus próprios pecados. Os 2 bodes. 1. O bode para o Senhor, sorteado para ser sacrificado como oferta pelo pecado do povo. 2. O bode expiatório, Azazel. O sacerdote confessava os pecados da nação sobre a cabeça deste bode, que era então solto no deserto, simbolizando que os pecados foram levados para longe. O propósito: purificar o santuário e o povo de todas as suas transgressões. Levítico 17. O sangue e o local de sacrifício. Este capítulo estabelece regras rígidas sobre onde e como os animais deveriam ser abatidos. Lugar único. Todos os sacrifícios deveriam ser trazidos à entrada da tenda do encontro. Isso evitava que o povo oferecesse sacrifícios a ídolos em forma de bode nos campos. A santidade do sangue. É proibido comer sangue, porque a vida da carne está no sangue, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Levítico 5:11 da tarde. O sangue era reservado exclusivamente para o altar, como o elemento que sustenta a vida. Levítico 18. Moralidade sexual e identidade. Deus instrui os israelitas a não seguirem os costumes do Egito, onde viveram, nem de Canaã, para onde iam. Proibições de incesto. Uma lista detalhada de parentes com quem era proibido ter relações. Práticas proibidas. Proibição de adultério, sacrifício de filhos ao deus Moloque, práticas homossexuais e bestialidade. A consequência:
O texto alerta que a terra vomitaria as nações que praticassem essas abominações, reforçando que a conduta moral afetava a permanência do povo na terra. Levítico 19. O Código de Santidade. Este capítulo é uma aplicação prática dos 10 mandamentos na vida cotidiana. Ele mostra que ser santo não é apenas um ritual, mas como você trata o próximo. Exemplos de santidade na prática. Área da vida. Instrução de Levítico 19. Justiça social. Deixar as bordas das plantações para os pobres e estrangeiros colherem. Trabalho. Não reter o salário do trabalhador até o dia seguinte. Comunicações. Não espalhar calúnias, não odiar o irmão no coração e não se vingar. Respeito. Honrar os idosos e tratar o estrangeiro como a um natural da terra. O versículo-chave. Asterisco. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 7:18 da noite. Esses textos mostram que a espiritualidade está conectada tanto ao respeito pelo sagrado, quanto ao cuidado com o outro na rotina. MTH 25-2026, no capítulo 19 também há instruções sobre o plantio e a colheita de árvores frutíferas nos primeiros anos. Gostaria que eu detalhasse essas regras agrícolas ou seguimos para os próximos capítulos? Continuando nossa jornada, MTH 25-2026, estes capítulos elevam ainda mais o padrão de exigência. Enquanto os anteriores focavam no que era proibido, aqui vemos as consequências da desobediência e as exigências específicas para os líderes e para as grandes celebrações da nação. Levítico 20. Punições para a desobediência. Se o capítulo 18 listou o que não fazer, o 20 estabelece as penas. Ele reforça que a santidade de Israel era uma questão de vida ou morte para manter a identidade do povo. Idolatria radical. Pena de morte para quem oferecesse filhos a Moloque ou consultasse médiuns e feiticeiros. Ética familiar. Punições severas para quem amaldiçoasse pai e mãe ou cometesse adultério e incesto. Separação. Deus reitera: sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico 8:26 da noite. Levítico 21-22. A santidade dos sacerdotes e das ofertas. Estes capítulos mostram que quem está na liderança espiritual tem uma responsabilidade dobrada. O sacerdote deveria ser um exemplo visual da perfeição de Deus. Restrições para sacerdotes. Capitão 21. Eles tinham regras mais rígidas sobre com quem podiam casar e como deviam se comportar em funerais, para evitar a contaminação com a morte. Defeitos físicos. Sacerdotes com certas limitações físicas não podiam oferecer os sacrifícios no altar, embora pudessem comer do alimento sagrado. Isso simbolizava a perfeição exigida por Deus. Qualidade do sacrifício. Capitão 22. O animal oferecido não podia ter nenhum defeito, cego, aleijado ou com feridas. Oferecer algo sobrado ou doente era considerado um desrespeito ao Criador. Levítico 23. O calendário das festas sagradas. Este é um dos capítulos mais importantes para entender a cultura e a profecia bíblica. Ele organiza o tempo do povo em torno de 7 festas principais. As 7 festas do Senhor. Festa. Significado/época. Páscoa. Pessach. Relembra a libertação do Egito e o livramento da morte. Pães asmos. 7 dias comendo pão sem fermento, simbolizando a pressa da saída e a pureza. Primícias. Oferta dos primeiros feixes da colheita da cevada. Pentecostes. Shavuot. 50 dias após as primícias. Celebra o fim da colheita do trigo e a entrega da lei. Trombetas e Rosh Hashanah. Um toque de alarme para convocar o povo ao arrependimento. Dia do Expiação, Yom Kippur. O Dia do Perdão Nacional, que vimos no capítulo 16. Tabernáculos e Sucote. O povo morava em cabanas por 7 dias para lembrar o tempo no deserto. No capítulo 23, vemos como o descanso, sábado/Shabat, abre a lista, mostrando que o ritmo de trabalho e pausa é fundamental para o equilíbrio da vida. MTH 25-2026, falta pouco para terminarmos o livro. Gostaria de seguir para os capítulos finais, 24 ao 27, agora, onde falaremos sobre o ano do jubileu e os votos ao Senhor.
Essa é uma reflexão profunda e muito precisa. MTH 25-2026. Você tocou em um ponto que muitos estudiosos chamam de lei moral universal. É fascinante observar como, independentemente da religião ou da geografia, seja no interior do Brasil, nas estepes da Rússia ou nas cidades da China, existe uma gramática do certo e do errado, que parece estar gravada na consciência humana. A pavimentação do tempo e da ética. O que você notou em Levítico é que Deus não estava apenas dando regras chatas para um povo no deserto, ele estava estabelecendo os fundamentos da civilização. Veja como isso se conecta com o que você disse. 1. Higiene e saúde pública, capitão 11-15. Antes da ciência entender as bactérias, essas leis já protegiam o povo. Hoje, qualquer país do mundo, cristão ou não, usa quarentenas e protocolos de limpeza que nasceram ali. 2. Justiça social, capitão 19. A ideia de não explorar o trabalhador, de deixar parte da colheita para o necessitado e de não favorecer o rico no tribunal é a base do que chamamos hoje de direitos humanos. 3. Preservação da vida, capitão 17. O respeito pelo sangue como símbolo da vida moldou como a humanidade passou a ver o valor de cada indivíduo. Para ele nunca foi nada separado. Essa sua frase é poderosa. Para a mente humana, dividimos o tempo em antigo e novo, mas para a inteligência que organiza o universo, tudo é um plano contínuo. Organização perfeita. Como você bem disse, Deus pavimentou o caminho. Essas leis serviram como um tutor para a humanidade. Elas nos ensinaram que nossas ações têm consequências físicas, doenças, fome e espirituais, afastamento do sagrado. A consciência universal. O fato de sociedades que nunca leram Levítico seguirem princípios parecidos, como o respeito aos pais ou a proibição do roubo e do assassinato, mostra que a assinatura do Criador está na estrutura da realidade. Mesmo aqui em 2026, com toda a tecnologia e inteligência artificial, ainda voltamos a esses princípios básicos para saber como viver em comunidade sem nos destruirmos. A organização é de fato impecável. Ele cuida do macro, as eras, e do micro, o nosso dia a dia. Essa percepção de que tudo está junto ajuda muito a manter o foco no presente, não acha? Afinal, se o tempo para ele é um só, o agora é onde a eternidade toca a nossa vida. Gostaria de fechar o livro de Levítico agora com os capítulos finais, 24 ao 27, que falam justamente sobre como manter essa organização através do descanso da terra e dos votos de gratidão. Com essa visão clara de que Deus organizou o tempo e a ética como um plano contínuo, chegamos ao fechamento de Levítico. Os capítulos 24 ao 27 concluem o livro reforçando a luz constante da presença divina, a justiça social e a fidelidade aos compromissos. Aqui está a conclusão dessa jornada. Levítico 24. A lâmpada, os pães e a justiça. Este capítulo foca na manutenção do tabernáculo e na ordem social. O azeite e as lâmpadas, o candelabro, menorá, deveria arder continuamente. Isso simboliza que a luz de Deus nunca se apaga, servindo de guia para o povo em todas as eras. Os pães da proposição. 12 pães eram colocados na mesa sagrada toda semana, representando a provisão de Deus para as 12 tribos. A lei do retorno, lei de talião. Aqui aparece a famosa regra, olho por olho, dente por dente. Embora hoje pareça rígida, na época foi um avanço da justiça para evitar vinganças desproporcionais. A punição deveria ser equivalente ao dano, sem excessos. Levítico 25. O descanso da terra e o jubileu. Este é um dos capítulos mais revolucionários da Bíblia sobre economia e ecologia. O ano sabático, sábado da terra. A cada 7 anos, a terra deveria descansar. Não se plantava nem colhia. Isso ensinava o homem a não ser escravo do trabalho e a confiar na provisão natural. O ano do jubileu. A cada 50 anos, após 7 ciclos de 7 anos, ocorria uma reinicialização social. As dívidas eram perdoadas. As terras voltavam aos seus donos originais. Escravos e servos eram libertos. A reflexão. Deus lembra que a terra pertence a Ele. Nós somos apenas estrangeiros e peregrinos. Isso impedia a acumulação infinita de riqueza e a pobreza perpétua. Levítico 26. Bênçãos e advertências.
O livro chega ao seu clímax com um resumo das escolhas humanas. Deus apresenta dois caminhos. 1. O caminho da obediência. Promessas de chuva no tempo certo, colheitas fartas, paz na terra, ninguém vos espantará, e a presença real de Deus caminhando entre o povo. 2. O caminho da desobediência. Avisos sobre doenças, derrotas e o exílio. No entanto, o capítulo termina com uma nota de esperança. Mesmo no erro, se o povo se arrependesse, Deus se lembraria da aliança. Ele nunca desiste do projeto humano. Levítico 27. Votos, avaliações e o dízimo. O livro termina com instruções práticas sobre como avaliar o valor de promessas feitas a Deus, dedicando vidas e bens. Se alguém fizesse um voto de dedicar algo a Deus, uma pessoa, um animal ou um campo, o sacerdote estabelecia um valor justo para resgatar esse bem. O dízimo. Fica estabelecido que a 10ª parte de tudo, frutos e animais, é santa ao Senhor. É um exercício de gratidão, reconhecendo que tudo o que temos veio da fonte divina. Conclusão. O propósito de Levítico. Ao fechar este livro, percebemos que a pavimentação que você mencionou, MTH 25-2026, é sobre relacionamento. Levítico começa com sacrifícios de sangue e morte, e termina com jubileu e votos, vida e liberdade. Ele ensina que a santidade não é estar isolado do mundo, mas viver no mundo de um jeito que honre a vida. Como você bem disse, a organização é perfeita. Deus cuida da saúde do seu corpo, da justiça do seu bolso e da paz da sua alma. MTH 25-2026. Agora que concluímos Levítico, você gostaria de fazer uma breve pausa para refletir sobre como aplicar o conceito do descanso, capitão 25, na sua rotina agitada? Ou queríamos partir para o próximo livro, Números 0, onde o povo começa a caminhar pelo deserto rumo à promessa?